Ótimo dia a todos. Agradeço aí pela participação de todos. Para começar apresentando, hoje eu sou o Rodrigo de Industrial IoT da Advantech, tá? Eu vou auxiliar o Guilherme é o principal apresentador hoje, e que ele é supervisor de vendas para o segmento de iFactory e fabricantes de máquina dentro da Advantech, né? E a gente vai trazer um pouquinho sobre o tema de conectividade 4.0, gerenciamento remoto através do IoT. A gente conversando com a Bimac, né? A gente resolveu trazer esse tema muito baseado no momento atual, toda a influência que teve do Covid-19, do trabalho remoto, e o quanto que cada vez mais o gerenciamento remoto, a digitalização, ela vai ser importante no dia a dia do fabricante de máquina. E a gente fez essa provocação para a Bimac junto com eles. O que você acha da gente fazer isso? Eles gostaram bastante e, enfim, trouxemos esse tema. E, bom, beleza, vamos lá. O Gui, pode passar para mim, por favor, esses 3 anos. Primeiro, eu queria agradecer a Bimac, né, por abrir esse espaço, esse canal para a Advantech. A Bimac, a gente já tem uma associação aí de... é uma associação nova da Advantech, né? A gente está há 2 anos associados, a gente começou a se associar com a Bimac, linkado pelos projetos de manufatura avançada da Expomaf, da FEMEC, né? E a partir dali a gente começou a desenvolver diversos trabalhos junto com a Bimac, em grupos de trabalho, de câmeras setoriais, estamos fazendo os webinars agora, e aproveitando o intenso trabalho que a gente consegue fazer dentro disso, tá? E, enfim, fazendo até um pouquinho de fala um pouco sobre a Bimac, né? Hoje são mais de 1.600 empresas associadas, né? Eles têm diversas soluções para gerar competitividade. Hoje, no dia a dia, tem webinars da Bimac sobre medidas, falando sobre as medidas emergenciais para o Covid, ajudando também os fabricantes de máquina. Então, está bem interessante o trabalho e a gente está tentando trazer como um complemento a tudo isso. E tem sido muito benéfico essa participação da Advantech junto com a associação, né, para o mercado. A gente tem visto com ótimos olhos. E, enfim, baseado nisso, a gente até convida quem não é associado entrar ali, associe.bimac.org e descobrir tudo que tem a ganhar. Nós, como Advantech, ganhamos bastante nos associando. Eu acho que eles mudaram muito esse foco de não ser mais só fabricante de máquina, mas fabricante de tecnologia também, porque hoje todos estão juntos, né, nessa mudança. E, enfim, essa é a minha mensagem um pouco sobre a Bimac, tá? Falando sobre a Advantech, eu não sei o quanto todos conhecem, vou dar um briefing bem rapidinho antes do Guilherme começar. A Advantech ela é uma multinacional taiwanesa, tá? A gente já tem 37 anos de mercado, são mais de 8.000 funcionários, faturamento de 1,8 bilhões, tá? E os principais trabalhos da Advantech são destinados à área de Industrial IoT e Service IoT. Então, Industrial IoT é o IoT trabalhando ao chão de fábrica, e o Service IoT é o IoT trabalhando para cidades inteligentes, tá? Então, dentro desse cenário, a Advantech definiu já uma missão desde 2009, que é habilitar um planeta inteligente. E isso dá uma vantagem muito grande para a Advantech no cenário atual, de que enquanto muitas empresas estão virando o direcionamento para criar tecnologias, a gente está desde 2009 já trabalhando nessa direção de habilitar um planeta inteligente com digitalização, com IoT, até mesmo antes do IoT chamar IoT. Desculpa, mutou aqui sozinho, desculpe. Sobre a presença global da Advantech, a Advantech ela está presente hoje. Ô Gui, você pode mudar, por favor? Ela está presente hoje em mais de 25 países. São
plantas em 4, Taipei, Taiwan, Kunshan, China, na Europa, nos Estados Unidos, né? E aqui no Brasil a gente está em São Paulo, aí do lado da BIMAC, São Judas, com um escritório comercial, administrativo, e Itajubá, onde a gente tem todo o nosso centro de reparo, de assistência técnica, de logístico, enfim, toda essa parte, tá? E pode passar mais um slide. E uma coisa bem importante que eu queria mencionar para vocês antes de passar a bola para o Guilherme é sobre o posicionamento global da Advantech dentro do mercado mundial de computadores industriais, tá? Por que eu trago essa informação? Quando a gente olha esse share, a Advantech hoje ela tem 34% de share global em computadores industriais, tá? Isso frente a grandes concorrentes que nem vocês podem ver. Isso é muito, muito legal, porque garante que a gente fez um grande trabalho até o momento, mas, ao mesmo tempo, isso não nos traz nenhuma segurança de que a gente vai manter isso amanhã, porque o mundo está em constante mudança e cada vez mais, né? O Covid acho que mostrou isso melhor do que nunca. Só que eu gosto de fazer uma reflexão, que é o seguinte, no mundo que a gente está hoje, a gente está falando sobre gerenciamento remoto, a gente está falando sobre robótica, a gente está falando sobre inteligência artificial com deep learning, machine learning, e esses diversos temas, Big Data, esses diversos temas que a gente está trabalhando, eles sempre precisam de um processamento de dados, tá? Esse processamento de dados, quando ele é feito na indústria, ele precisa de um computador. O processamento, na verdade, de dados, ele sempre precisa de um computador. Quando ele é feito na indústria, ele precisa de um computador industrial. Então, seguindo esse nexo, o que eu vejo? A Advantech, com 34% de share, ela está muito bem, mais do que bem posicionada pelo passado, ela está muito bem posicionada para o futuro, para todas as aplicações que hoje precisam ser feitas dentro da indústria, tá? Então, deixando essa mensagem de posicionamento da Advantech, hoje a Advantech é top 10 mundial em fornecedor de IoT. Eu passo aí para o Guilherme falar um pouco mais sobre o tema de soluções para gerenciamento remoto e conversar um pouco com vocês, tá bom? Obrigado. Opa, obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos. Meu nome é Guilherme Torres, como o Rodrigo comentou, trabalho aqui como supervisor de vendas na Advantech, mais voltado ao segmento do iFactory. E como o Rodrigo comentou, acho que hoje a ideia é a gente realmente fazer um trabalho de brainstorming com vocês, de passar algumas informações e trocar alguns conhecimentos no que se refere principalmente ao mercado de fabricantes de máquinas. Para que lado esse mercado está sendo conduzido e como a Advantech, como empresa, pode auxiliá-los nesse percurso. Pegando como gancho toda a apresentação que foi feita pelo Rodrigo agora há pouco, hoje dentro do portfólio Advantech nós temos, digamos que nós temos hoje uma estrutura muito ampla, tanto a nível de hardware quanto a nível de software. E eu sempre faço essa introdução porque a gente vai falar muito sobre os dois temas ao longo desse dia. Como a gente sabe, por exemplo, alguns clientes já conhecem a Advantech, outros não, mas os que conhecem normalmente nos conhecem pela parte dos módulos Adam, que são os módulos conversores de mídia. Outros clientes até nos conhecem pela parte dos PCs industriais, que, como o Rodrigo comentou, hoje a Advantech é líder mundial nesse mercado. Mas hoje toda a estrutura da Advantech, a gente diz que ela fornece desde o pós-sensor até a estrutura em cloud. Então, por exemplo, o que a Advantech chama ali embaixo como iConnectivity, iSense Device, representa basicamente toda a estrutura de comunicação, desde a coleta do I/O primário, da coleta de dados, a transmissão dos dados para dispositivos IoT, toda a infraestrutura de rede, switches industriais e hubs que estão interligados nessa estrutura. E depois disso, a gente dá um segundo passo, que entra no conceito de Edge Intelligent Platforms, que é toda a parte de computadores, todo o sistema computacional embarcado, fornecido pela Advantech. E dentro desse controle, a gente está falando, por exemplo, sobre terminais para apontamento de produção, estamos falando sobre PCs industriais, estamos falando sobre controle baseado em PC, que é muito utilizado dentro desse mercado do fabricante de máquina. E o principal desse ponto, como o Rodrigo comentou, é que a tecnologia ela está aumentando e as empresas cada vez mais querem mais e mais resultado, extrair a máxima eficiência, o máximo proveito daquela máquina no processo produtivo. E para fazer isso, hoje existe um conceito, o conceito de Edge Computing, ou processamento em borda, digamos assim, onde eu consigo, por exemplo, ter o meu hardware mais próximo do meu chão de fábrica, mais próximo da minha máquina, de modo que a minha operação e o meu tempo de resposta acaba sendo muito melhor.
E dentro dessa estrutura, para fechar o gancho dessa cobertura de soluções, a Advantech conta ainda com várias plataformas de software e hoje com a sua plataforma em cloud, que é o WisePass, uma plataforma em cloud onde temos embarcados não só soluções da Pro desenvolvidas pela própria empresa, mas também soluções desenvolvidas pelos nossos parceiros. Dentro do conceito de indústria 4.0, hoje existem algumas aplicações. Quando a gente fala, por exemplo, de indústria 4.0, entra muito aquele conceito já batido a integração dos sistemas cyberfísicos. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que cada vez mais eu preciso integrar informações no meu chão de fábrica. É isso. E para que integrar? Não simplesmente pela tecnologia, mas eu integro essas informações para que eu consiga otimizar o meu processo, otimizar a minha fábrica, melhorar a minha eficiência, aprimorar rotinas de manutenção, ampliar a minha rastreabilidade, por aí vai. E hoje a Advantech conta com nichos de solução, nichos de produtos interligados a cada solução. Hoje, sistemas, toda a plataforma de hardware para abastecer sistemas MES e sistemas de rastreabilidade. A parte de gestão à vista, que seriam aquelas aplicações de on-board em chão de fábrica. Hoje existem equipamentos específicos da Advantech com custos extremamente competitivos para esse tipo de aplicação exclusivamente. Existem as aplicações de picking by light, por exemplo, que são largamente utilizadas no setor logístico e tendem a representar um ganho de custo, de agilidade muito grande também. A virtualização é algo que as empresas buscam, pelo que a gente sente do mercado, as empresas vão buscando a todo momento. Então, cada vez mais, eu preciso de um hardware menos potente no meu chão de fábrica. Eu preciso, na verdade, que esse hardware seja robusto o suficiente para que ele aguente aquele ambiente, aquela área agressiva onde ele está localizado, mas na prática ele está todo interligado em uma infraestrutura de rede, uma plataforma de software. E com isso eu tenho uma gama muito maior de aplicações, eu consigo ter uma mobilidade muito maior, uma flexibilidade do meu processo, da minha aplicação. A Advantech conta ainda com uma linha da parte de centro de testes, conta com a linha de manutenção preditiva e eficiência energética, que nós vamos comentar mais adiante, mais no detalhe, e também a parte de máquinas, equipamentos para monitoramento logístico. Algumas aplicações acabam sendo mais direcionadas nesse segmento e hoje, é claro, a Advantech também tem um nicho de produto, como o Rodrigo comentou, voltado a esse segmento de mercado. O que eu queria mostrar hoje para vocês, pessoal, como um bate-papo mesmo, acho que a ideia é justamente essa, agregar o máximo possível de conhecimento e valor e a gente trocar experiências aqui, envolvem principalmente o cenário que eu gosto de apresentar, que envolvem tendências, desafios e tecnologias. E a ideia é a gente discutir um pouquinho sobre cada uma delas. O primeiro ponto, que é a primeira parte de tendência dentro do mercado de fabricantes de máquina, e isso essas informações que estão aqui, elas foram baseadas primeiro em feedbacks de empresas do próprio segmento e até clientes finais, parceiros, representantes, enfim, toda essa gama, esse ecossistema que está envolvido. E a primeira tendência que nós colocamos aqui hoje envolve a parte do IaaS, que é o Information as a Service. O que isso quer dizer? Eu vou dar alguns exemplos mais posteriormente sobre o que representa isso no nosso dia a dia, para que a gente consiga ter essa ideia de analogia, para que fique mais fácil fazer essa associação. Mas na prática é o cliente que está comprando, ele está comprando um serviço de você, ele não está comprando um aluguel de uma máquina, ele não está comprando um aluguel de um software, ele está comprando a informação que isso está trazendo, ele está comprando basicamente o resultado. Porque quando a gente está falando de sistemas cyberfísicos, e de novo, como o Rodrigo comentou, Big Data, a gente está falando de um volume muito grande de informação, certo? E esse volume de informação, ele vai te permitir tomar algumas decisões ou enxergar alguns gargalos no teu processo ou no teu equipamento, ou pontos de melhoria, digamos assim, e vão permitir justamente que isso se pague. Então, o cliente começa a pensar já em comprar isso como serviço, porque para ele é muito mais viável também. E, normalmente, o desafio que a gente percebe por parte das empresas é que isso envolve sair um pouquinho do seu modus operandi, né? Tem que pensar no status quo da coisa. Eu vou alterar parte do meu modelo de negócio, eu tenho que criar um valor diferenciado no meu equipamento. Isso não é fácil, eu tenho que fazer algo diferente do que eu estou fazendo. Mas para as empresas hoje, existe como tecnologia para que isso possa ser possível a parte do IIoT, que nada mais é do que o Industrial Internet of Things ou a internet das coisas para o meio industrial. E somado a isso, a parte do Edge Compute, como eu comentei anteriormente, que faz todo esse trabalho de processamento, ou seja, não só o device coleta o dado, mas ele está interconectado com outras plataformas e ele tem a capacidade de realizar pequenos comandos, ou seja, atuar no meu processo e conseguir trazer um retorno bem mais direto e bem mais prático em cima disso. Quando falamos, por exemplo, da parte do IoT, existem hoje já diversos artigos e estudos publicados em diversas mídias, mas, por exemplo, a
a parte no caso do IoT, usando como exemplo esse artigo publicado pelo Plano Nacional de Internet das Coisas, publicado no ano passado. O IoT industrial, ele tem um potencial de adicionar à economia algo em torno de 50 a 200 bilhões de dólares até 2025, que é logo ali daqui 4, 5 anos. E através desses ganhos de eficiência operacional, e eu quero enfatizar essa palavra, eficiência operacional de máquinas e redução de custos, para que as empresas adicionem uma receita, tenham um novo modelo de negócio. Isso vai ser talvez a premissa do que a gente vai falar daqui por diante. E quando a gente está falando, por exemplo, de inteligência artificial e machine learning, aqui está falando, por exemplo, que em 2020 a gente já está falando de 2 trilhões em manufatura e supply chain. Esse ano, estamos falando de 2020. E quando a gente está dizendo isso, é porque uma vez que as empresas começaram a perceber o valor que esses dados e essas informações têm para o chão de fábrica, quando elas coletam esse dado, ela começa a se dar conta que dá para ganhar muito dinheiro com isso. Ela começa a observar um monte de informações que normalmente ela não observaria. Então, por causa disso, é algo que eu imagino, pelo menos dentro do cenário tecnológico, nós acreditamos, como Advantech, que isso é algo que vai ser desenvolvido ao longo dos próximos anos. Usando como exemplo a parte da revolução do modelo de negócios, eu costumo dar alguns exemplos do nosso dia a dia para tentar facilitar essa parte do entendimento. Imaginem que dentro do conceito, por exemplo, de revolução de mercado, um dos mais característicos que a gente já leu e aulas e artigos científicos e tudo mais, envolve justamente, para quem ainda não reconheceu aqui, o modelo das locadoras, certo? Vamos dar o exemplo aqui da famosa Blockbuster, que morreu da noite para o dia. E dentro desse modelo, a gente costuma dizer que, nesse caso, ela morreu por uma coisinha chamada Netflix. E estou usando o exemplo da Netflix, mas entendam isso como serviços de streaming no geral, ok? E qual que é a grande diferenciação disso? Qual que é a grande sacada? O modelo de venda desse tipo de produto para o mercado foi totalmente customizado, foi totalmente diferenciado. Quando a gente fala, por exemplo, das locadoras, você tinha alguns entraves. O custo não era tão competitivo, você tinha todo um trabalho que você tinha que se deslocar até lá para buscar o seu filme, você tinha que, na época do VHS, rebobinar a fita. Então, você tinha esses entraves que acabavam sendo incômodos, mas na época era o que tinha. Então, isso funcionava até aquele período. Quando a Netflix entrou, ela quebrou 2 barreiras de uma vez. Ela adaptou 2 modelos de negócio e ela entrou nesse mercado de forma fenomenal. Ela basicamente entrou com uma estratégia de custo, que é o que vocês estão vendo aqui agora já, com os pacotes de preços com valores extremamente competitivos para o seu cliente. Então, ela conseguiu vencer aquela ideia das locadoras originalmente. Ela fez também a parte de diferenciação. E quando a gente está falando de diferenciação é porque ela criou uma plataforma de aplicativo onde o usuário pode, por exemplo, assistir o filme dele, fazer o download e assistir o filme dele no ônibus, no carro, no avião, no trabalho, onde quer que ele esteja, ele consegue acessar isso aqui a qualquer momento. Então, a acessibilidade é algo muito grande, é algo que hoje, com todo mundo tendo até mais do que um smartphone no bolso, acaba sendo algo extremamente viável. Mas dentro dessa estratégia, ela criou também séries, ela criou, enfim, conteúdos dedicados da própria autoria dela, produções com diretores, e isso fez muito sucesso, ou seja, ela criou um material que só ela tem. Que nem se existisse ainda a locadora conseguiria concorrer com isso aqui. Mas a grande sacada da Netflix por trás de tudo isso envolve uma coisinha chamada análise de dados e análise de informação. O que a Netflix faz, na verdade, se alguns já podem até, usam, com certeza já utilizaram esse serviço, é que a Netflix ela adota uma estratégia de analisar os dados constantemente. Quando a gente assiste, por exemplo, um filme de um determinado tema ou com determinados atores, ela começa a traçar todo o seu perfil lá dentro. E uma vez que ela começa a traçar esse perfil, ela começa a perceber do que você gosta ou do que você provavelmente gosta. E quanto mais você assiste, mais ela tem certeza de que isso é verdade. E com isso, ela começa já a apresentar conteúdos para que você esteja cada vez mais engajado e cada vez mais dentro e utilize mais a plataforma dela. O Stranger Things, para quem não sabe, por exemplo, foi uma série encomendada pela Netflix. Mas ele foi encomendado por quê? Porque ela fez uma análise dos dados dos filmes que eram os mais assistidos pela maior parte do público que ela tinha. Então, pessoas que gostavam de filmes da década de 80, das músicas daquela época, de filme com criança e tudo mais, e de monstros, e ela criou uma série customizada para esse fim. Isso fez o maior sucesso. Por quê? Ela se baseou num volume de dados. E o que a gente está querendo trazer agora para dentro da indústria é representar esse mesmo volume com o ganho de informação. Quando estamos falando, por exemplo, como os fabricantes de máquinas e equipamentos podem agregar valor, a gente costuma dividir entre 2 tipos de objetivos. Objetivos superficiais e objetivos de fato significativos. Os superficiais normalmente acontecem porque, num mundo onde a gente está hoje de muito acesso à informação, muita coisa acaba sendo realmente superficial, algo muito
acaba não indo justamente no objetivo primário. O que eu quero dizer com isso é que as empresas, normalmente, o cara que está lá no chão de fábrica, ele vai comprar a máquina ou equipamento, ele normalmente vive naquele mundo dele. Então, ele tem, muitas vezes, não é o caso, claro, a gente não pode generalizar, com certeza, mas na grande maioria o cara tem pouco acesso à informação. Ele vive dentro da empresa dele, ele cumpre aqueles objetivos, mas normalmente ele acompanha os materiais, por exemplo, como um webinar, como alguma coisa do tipo, mas ele não sabe exatamente no detalhe o que ele precisa para a realidade da indústria dele, o que ele precisa fazer para agregar valor. Então, normalmente, quando o cliente entra em contato, quando o cliente busca essas soluções para o chão de fábrica dele, ele está procurando o quê? Eu quero ver o meu OEE. Ele entendeu que o OEE é alguma coisa que mede produtividade, ele acha interessante ter aquele dado, porque talvez ele pode usar aquilo como uma base comparativa. Normalmente ele tem esse método taylorista, digamos assim, mais antigo, ele quer melhorar a eficiência o máximo possível, enxugar custo, enxugar processo, mas normalmente ele não sabe como fazer. Normalmente ele pensa num estoque, um controle de estoque com prazos, então ele tem um estoque muito grande, porque ele acaba não tendo um conhecimento macro de toda a cadeia. E, voltando aí no tópico de cima, na parte de manutenção preventiva, é justamente por causa disso. Ele normalmente tem uma informação do tipo de manutenção que ele tem que fazer para aquela máquina e ele segue aquilo à risca. Ele nem se questiona se aquilo realmente é o que ele precisa. E aí essa manutenção, de novo, cai de novo no estoque, porque como ele não sabe quando ele de fato tem que trocar um rolamento ou alguma peça da máquina, fazer uma reposição, ele acaba tendo um estoque muito grande. E inventário é custo para a empresa. E isso acaba, de certa forma, onerando ele de outras formas. Mas isso, a gente diz que isso é só a ponta do iceberg. Isso são os objetivos superficiais. Embaixo, na parte de baixo do iceberg, nós temos todos os objetivos significativos. E é justamente o que o cliente quer ter acesso, mas às vezes ele nem sabe que ele precisa disso. Ou ele nem sabe que ele quer isso. Mas envolve, por exemplo, a rastreabilidade de cada produto que ele produz, qual matéria-prima ele usou, qual foi o lote, qual a qualidade daquele produto, qual foi o custo por peça, que é algo que poucos clientes de fato enxergam. Aplicar uma transformação digital no seu chão de fábrica baseado na metodologia do Lean Manufacturing, ou seja, estruturar os processos daquela máquina, conseguir entender toda a cadeia de como ela funciona, de quantos setups por máquina o cara vai fazer durante o dia, qual é o tempo médio que ele demora, enfim, toda essa estrutura, quais ferramentas ele usa, enfim, eu não vou me alongar muito nesse assunto. E aí, com isso, ele tem a eficiência real desse processo. Ou seja, não necessariamente eu, por exemplo, ter um OE alto quer dizer que eu estou ganhando dinheiro. Pode ser que eu estou perdendo dinheiro. Depende do meu inventário. Pode ser, por exemplo, que eu estou produzindo o mesmo lote de peças com as mesmas condições que eu produzi na semana passada e eu estou ganhando menos naquele lote porque algum parâmetro da máquina está diferente. E eu vou explicar sobre isso mais adiante. Com isso, a gente está falando de, uma vez que eu tenho acesso a toda essa gama de dados e de informações, que eu começo a ter uma manutenção preditiva. Ou seja, eu começo a fazer a manutenção não só mais a preventiva ou a corretiva quando acontece, mas a preditiva te permite enxergar, por exemplo, qual é, baseado naquele volume de dados, qual é a projeção que eu tenho de reparo daquela máquina e o que eu preciso fazer para fazer aquilo acontecer. E aí, uma vez que eu tenho acesso a todos esses dados, eu começo a interligar informações de outras áreas e eu começo a ter o meu controle de estoque e aí fazer o controle just in time dentro da empresa. Esse conceito do que nós falamos, por exemplo, dessas soluções, isso envolve algo no mercado que se chama de pivoteamento. O que é o pivoteamento? É a sua capacidade de materializar o seu conhecimento no formato de um produto. Isso quer dizer o seguinte: quem sabe mais sobre a máquina, sobre o equipamento, senão o próprio fabricante da máquina e do equipamento? E uma vez com esse conhecimento e sabendo-se todos os parâmetros que ele tem dentro daquela máquina e todas as particularidades que existem, por que não o fabricante de máquina agregar valor com produtos, com soluções, com plataformas de software em conjunto naquela máquina quando ele fizer a venda, de modo que ele consiga vender para o cliente dele não só simplesmente o equipamento, mas ele consiga ter inclusive uma receita recorrente de seja uma manutenção remota ou seja, por exemplo, um controle remoto da máquina, onde ele consegue até ajudar o cliente dele a ponto de dizer, olha, por exemplo, o Rodrigo, que apresentou agora, vamos supor que o Rodrigo comprou minha máquina. Eu consigo monitorar, por exemplo, o parque de máquinas do Rodrigo, consigo enxergar quanto ele produziu, por que produziu, qual foi o custo por peça, e eu consigo talvez auxiliá-lo nessa identificação dos parâmetros, porque eu sei como minha máquina funciona. E é esse conceito de pivoteamento que as empresas estão buscando cada vez mais dentro do mercado, e isso talvez realmente no futuro próximo, não tão distante assim, realmente seja um diferencial competitivo. Usando como base o modelo da indústria 4.0, eu costumo mostrar um pouco sobre esse slide, mais para ilustrar a questão do conceito mesmo, dos pilares e como eles se aplicam. O que a gente enxerga hoje é que dentro desses pilares, que é esse modelo da CATEC, o estudo de indústria 4.0,
E as indústrias no Brasil, não em seu total, mas na sua maioria, estão passando pelo processo de digitalização. Eles estão passando pela informatização do processo, ou seja, eles estão colocando cada vez mais computadores mais próximos ao chão de fábrica, colocando mais devices IoT, medindo mais variáveis, mais próximas do equipamento, para que se tenha realmente aquele tempo de resposta mais preciso, e criando essa parte de infraestrutura, criando a conectividade no chão de fábrica. Porque uma vez que ele tem isso, se ele tem coletando dados, se ele está ali coletando e ele não consegue fazer com que esse dado chegue para o sistema de BI, e nada adiantou, ele precisa fazer com que essa infra aconteça. E uma vez com essa conectividade, ele consegue estruturar toda a plataforma, ele consegue fazer com que as informações cheguem no passo à frente. Mas os próximos passos da indústria 4.0 são justamente as consequências do que se tem no acesso a essa informação. Então, por exemplo, vamos dar o exemplo aqui de um dado de motores, certo? Motor é algo muito comum, existe em grande parte das máquinas que são vendidas, por exemplo. Vamos pensar, por exemplo, que a gente está medindo os sinais de vibração daquela máquina, daquele motor. E aí eu começo a monitorar, por exemplo, sei lá, vibração e temperatura da máquina. E eu começo a monitorar o que está acontecendo com ela ao longo do tempo. E eu consigo ver o comportamento padrão. Exatamente como a Netflix estava fazendo lá atrás, vendo que filmes a gente estava assistindo. E uma vez com esse comportamento padrão, ela começa a identificar que tem um desvio. Poxa, o cara está assistindo uma série que ele não assistia. Ou então ele está, como nesse caso, o motor está com algum tipo de comportamento que não era o padrão dele há um tempo atrás. E aí eu começo a olhar, o que está acontecendo? O desvio está fora. Depois, no segundo bloco, que é o bloco de transparência, ele começa a identificar assim, por que isso aconteceu? E aí ele começa, se você tem esse cruzamento, digamos assim, dos dados de vibração com os dados de manutenção, você consegue enxergar que, por exemplo, talvez a manutenção indicada para aquele motor, a manutenção preventiva que eu tinha, ela não é mais suficiente. Que talvez eu tenha que reduzir o ciclo dela. E aí eu sei que, por exemplo, na minha capacidade preditiva, permite identificar, por exemplo, que baseado naquele volume de dados, eu tenho uma expectativa de que aquele motor ou aquela máquina no geral, ela permaneça operacional por mais, sei lá, 4 ou 5 turnos. E aí, na tal da adaptabilidade, envolve justamente o que devemos fazer. Qual é a tomada de decisão que deve ser feita? O sistema pode propor ao usuário. E ele pode propor o seguinte, olha, de novo, baseado nesse volume de dados, eu acredito que, de novo, né, baseado no volume, baseado nesse contexto, no meu histórico, e essa máquina ainda, como ela vai rodar 4, 5 turnos, então, se eu tenho um turno de parada de máquina, daqui 2, 3 turnos, aquela máquina, aquele motor é a minha prioridade zero. E é justamente esse link de informação, ou digamos, esse approach que a gente está buscando dentro das empresas e que o próprio cliente final vê muito valor nisso. Fazendo como um exemplo aqui o paralelo da Fórmula 1 com o IoT, a gente fala como é que a coleta de dados pode influenciar as máquinas, os equipamentos, os processos, as empresas no geral. O que vocês estão vendo no vídeo à esquerda aqui, chega a ser até engraçado, parece até um vídeo dos Trapalhões, se a gente olhar hoje em dia, que é um pit stop feito da Fórmula 1 na década de 50. E por que a gente costuma mostrar esse exemplo? Por que a gente usa o exemplo da Fórmula 1 em si? Porque a Fórmula 1 é um dos melhores exemplos que a gente tem no que se refere à coleta de dados. A gente está falando aqui, por exemplo, na década de 50, não existia muito como coletar os dados do carro, o cara não tinha como saber o desgaste do pneu, o coeficiente de arrasto da área traseira, o consumo de combustível, informações que a gente tem hoje na Fórmula 1. Então, tudo era meio que feito, talvez na base do feeling, na base do olhômetro ali do cara que estava fazendo a troca. E não era um processo relativamente, claro, rápido, também porque a gente tinha uma limitação tecnológica da época, de ferramentas e tudo mais. Mas existia também um parâmetro que é, numa corrida, todo mundo era, nessa parte da corrida, todo mundo era muito lento. Então, talvez quem ganhasse a corrida era quem, talvez, parasse menos. Mas a grande sacada da Fórmula 1 hoje é que a gente não está buscando mais minutos ou segundos. O cara está buscando milésimos de diferença. Para ele poder largar na frente e ele poder ter uma vantagem competitiva lá depois. E por isso que essa coleta de dados hoje faz toda a diferença, por exemplo, entre uma equipe campeã e a equipe que está no final do grid. Porque uma vez que eu tenho toda essa análise de dados, e levando de novo o paralelo para a máquina, para o equipamento, uma vez que eu tenho acesso a todos esses dados, eu consigo, por exemplo, identificar os parâmetros normais e os parâmetros que estão fora e consigo ser relativamente muito mais rápido e muito mais assertivo. Se eu sei que aquela máquina está em vias de apresentar uma falha, alguma coisa do tipo, eu consigo corrigir antes que a falha aconteça. Se eu estou vendo que eu estou produzindo peças e usando um esforço maior da minha máquina, consequentemente, talvez, por questões de qualidade ou ajustes, eu estou gastando mais recurso para fazer isso ou mais energia, consequentemente, a minha ordem de produção acaba tendo um lucro menor.
E dentro desse lucro, o que a gente está querendo mostrar aqui é que a gente consegue usar, inclusive nesse parâmetro da Fórmula 1, o mesmo tempo de resposta, a mesma velocidade de ação que a gente teria lá também. Quando estamos falando, por exemplo, de dispositivos IoT, uma das coisas que a gente sempre fala para as empresas, que é algo que, infelizmente, hoje ainda é muito pouco explorado no mercado, envolve a parte de medição de energia elétrica. Então, por exemplo, normalmente quando o cara tem uma máquina, ele até tem um sistema de monitoramento da produção, ele está olhando o que no final? Ele está olhando peça produzida, ele está olhando o produto final, o produto acabado dele. Ele até pode ter um cálculo lá de disponibilidade, ver quantas peças com problema ele produziu, peças com retrabalho, com falha, mas no final do dia, ele não está olhando o consumo de energia da máquina. E por que o consumo de energia é tão importante? Porque o consumo envolve justamente o ROI, o payback disso. No final do ano de 2018, eu tive a oportunidade de ir para um evento junto com o Rodrigo, na China, foi um evento global da Advantech, e foi um evento realmente voltado a 4.0, demonstração de case, onde clientes e parceiros puderam demonstrar isso lá. E o que me chamou a atenção foi que dentro daquele evento, todos os projetos de produção e Lean, melhoria contínua que eram apresentados, tinham justamente o medidor de energia envolvido ali no pacote. E conversando com o pessoal que apresentou isso, ficou muito claro o motivo. Porque o medidor de energia, a energia em si, o ativo, o consumo, é algo que as empresas normalmente não observam. E pode ser a grande sacada, por exemplo, para o cara ter um payback disso. Ou seja, às vezes eu quero ter uma justificativa para o meu processo, dependendo dos ajustes, quanto de energia eu vou consumir. E por isso que eu comentei anteriormente na apresentação. Não necessariamente o cara está produzindo uma ordem de produção e ele produziu a mesma na semana seguinte, e ele está tendo o mesmo lucro por peça. Porque se ele tiver com um esforço maior na máquina, por algum problema de ajuste, de lubrificação, o que quer que seja, ele está consumindo mais energia. Então, se ele está consumindo mais energia, consequentemente, o produto final dele ficou mais oneroso. E aí, com isso, a gente consegue criar esse parâmetro de não simplesmente ajudar o nosso cliente a medir, ele mensurar, por exemplo, o quanto ele produziu, mas sim como ele produziu, em que condições ele está fazendo isso. Quando a gente entra, por exemplo, mais para a parte de manutenção, eu costumo sempre dar o exemplo do Waze. Por que o Waze? Porque o Waze é um dos melhores exemplos que a gente tem hoje no quesito de manutenção preditiva, que se refere ao nosso dia a dia. Imagine que, por exemplo, eu desloquei da minha casa até a Advantech e eu fiz lá, abri o meu aplicativo e eu coloquei lá e eu identifiquei que eu ia chegar mais ou menos, sei lá, em 22 minutos na empresa. Só que no meio do caminho, ou seja, o Waze ele calculou inicialmente todas as rotas, todos os tráfegos, então ele identificou aquela previsão, você vai chegar em 22 minutos. Mas em dado momento do meu trajeto, aconteceu um acidente, que nem está mostrando aqui na imagem. E dentro desse acidente, o que o Waze percebeu? Que se eu seguisse aquela rota original, possivelmente eu ia ter um atraso muito grande, eu ia me atrasar para a minha reunião. Então, consequentemente, ele te dá um caminho alternativo, ele te dá um comando, faça isso. Mas por que ele faz? Porque hoje ele tem acesso a uma gama muito grande de informações e usuários conectados dentro da sua plataforma, seja pelo GPS, onde ele monitora a velocidade e tudo mais. Quando a gente entra na parte de manutenção, por exemplo, de máquinas, hoje a Advantech conta dentro da linha IoT dela, que é algo muito amplo nesse quesito de coleta de dados, até como o Rodrigo comentou na parte dele, hoje existem medidores IoT que você consegue justamente captar essa vibração e essa temperatura diretamente no bloco do motor, ou seja, eu consigo fixar o meu device ali na carcaça dele, existe, claro, todo um modo de fixar, existe toda uma norma em cima disso, mas uma vez conectado eu consigo extrair os dados, por exemplo, via meios de transmissão mais específicos, e uma vez com esses dados eu consigo trabalhá-los. Imaginem, por exemplo, no caso, usando o mesmo exemplo do motor, se eu estivesse medindo também energia, por exemplo, e eu começo a medir as curvas dentro do meu sistema de BI. Eu posso identificar, por exemplo, que o aumento do consumo energético ligado, por exemplo, à temperatura, pode significar que eu estou com um esforço adicional em determinado componente dele, ou que alguma ferramenta está desgastada. Mas como é que eu vou ter certeza de que é aquela ferramenta, aquela peça que é o meu problema, que é a minha causa raiz? É a principal pergunta que os clientes fazem. E aí a minha resposta é sempre assim, não vai conseguir fazer isso no primeiro dia. Você vai conseguir fazer isso ao longo de toda uma análise, de todo um armazenamento, de toda uma coleta de informação. E quanto mais dados você tiver, você está basicamente praticando o tal do machine learning. Você está ensinando a máquina quais são os padrões que ela tem e o que aquilo, na verdade, quer dizer. Então, quando você começa a ensiná-la, cada vez mais ela não vai precisar que o cara chegue lá e digite no sistema, esse comportamento que aconteceu aqui foi por causa, sei lá, da peça X. Ele vai conseguir depois, futuramente, te mostrar, depois de N ocorrências, ele vai olhar e falar assim, olha, esse comportamento aqui das últimas vezes que aconteceu foi essa peça aqui. Então, eu sugiro você já dar uma olhada. Ou seja, você consegue reduzir o timing do cara também ficar procurando o problema. Você já está meio que mastigando a informação para ele. E com isso,
dentro do gráfico que nós temos de condição do equipamento e tempo de operação. Consequentemente, quanto antes você atuar, menor vai ser o seu custo para reparo e maior, final, vai ser a sua disponibilidade desse equipamento. O segundo desafio que eu gostaria, a segunda tendência que eu gostaria de comentar envolve justamente sobre a parte de conectividade e acesso remoto no conceito de 4.0. O principal desafio dessa tendência, de forma bem específica e bem pragmática, envolve justamente a visibilidade das informações desses equipamentos de uma forma segura. É aquela famosa história, eu quero acessar minha máquina remotamente, mas eu não quero conectá-la na internet porque eu não confio que eu vou ter o acesso, eu não confio na questão da segurança. E aí hoje o que se tem de tecnologia, dentro até do portfólio Advantech, envolve justamente a parte dos hubs IoT para a integração do chamado M2M, que seria o Machine to Machine. Um dos exemplos que eu costumo dar na minha apresentação e, enfim, em até documentações da própria Advantech, a gente costuma dizer que normalmente existem máquinas que estão numa condição de ilha. A gente costuma dizer que é uma ilha de informação. A máquina está lá, dentro da planta do cara. Talvez não seja nenhuma máquina antiga, seja um equipamento até relativamente recente, com equipamentos de automação, com controlador, com tudo uma expectativa tecnológica e até com possibilidade de conectividade. Mas ele está limitado a nível de informação, eu não consigo ter acesso a ele. E o que está escondido lá dentro de informação e pode ajudar em muito o meu usuário? A parte dos índices de produtividade e eficiência, que é o que o usuário normalmente não tem. Envolve também a parte de software do controlador, ou seja, às vezes o cara quer fazer algum tipo de ajuste na configuração do PLC do controlador dele, e às vezes ele tem que se deslocar até o cliente final para fazer isso. Para até visualizar só alguma informação, ele vai ter que fazer isso. Então, isso acaba sendo um entrave, mas é algo que agregaria muito valor, até baseado nesse feedback, desses retornos que a gente tem dos fabricantes. E envolve também a parte dos parâmetros gerais de configuração. Eu quero dizer assim, qual que é o parâmetro da ferramenta que o cara está usando, ele começou a produzir uma nova peça na tua máquina, como é que você ajuda ele a configurar aquilo, ou seja, de novo, a gente está voltando lá no modelo Netflix de serviço, de agregar valor para o cliente final, baseado na informação, baseado no acesso remoto. E aí a gente costuma dizer que existem dois usuários nessa jogada toda, que é o que vem na cabeça normalmente do cliente final e até do próprio fabricante, quando a gente mostra esse tipo de solução. O primeiro usuário é aquele cara, o bem intencionado. É o cara que quer fazer um reparo na máquina, ele quer fazer o ajuste, o serviço, ele quer fazer a manutenção junto com o cliente, ele quer ajudar o cliente a parametrizar, por exemplo, como eu comentei, o novo produto. E existe o outro usuário, a outra ponta da questão, que é o mal intencionado. É o cara que está buscando roubar informação, causar um prejuízo corporativo, acessar informações que ele não devia, enfim, por aí vai. E justamente esse é o receio. Às vezes, por causa do mal intencionado, você acaba tirando esse link, você acaba isolando a tua máquina totalmente. E aí, com isso, o que a gente começa a entrar justamente é que hoje existem inúmeras tecnologias, dentro até do portfólio Advantech, que permitem justamente que essa comunicação ocorra. Um dos produtos, por exemplo, que é o SR303, que é o nosso hubzinho IoT, já foi utilizado em larga escala no Brasil para justamente fazer esse trabalho de monitoramento. Porque esse carinha, imaginem ele como uma Smart Box, onde eu tenho lá várias interfaces. Eu tenho porta Ethernet, eu tenho porta I/O, RS232, serial, I/O, o que quer que seja. Ou seja, eu tenho hoje interface física para me comunicar com qualquer device, qualquer hardware na ponta. Dentro desse equipamento, eu tenho hoje toda uma estrutura de software com várias funcionalidades que permitem que eu crie esse link de informação, até por nível de acesso, e garantindo uma segurança maior dos dados. Ou seja, eu garanto que eu vou ter um link de acesso, por exemplo, no meu fabricante. Em algumas das visitas que eu fiz ao longo de 2019, eu me deparei com alguns clientes que tinham problemas, inclusive de máquinas, que ele acabou comprando de fora. E ele comentava que toda vez que ele tinha que fazer algum tipo de trabalho, algum tipo de acesso, tinha um cara lá que falava que tinha que vir até da Bélgica para cá. Ele tinha que esperar o cara vir da Bélgica para alterar qualquer parâmetro que fosse. Se ele alterasse o endereço de um tag na lógica de programação, ele tinha que esperar esse cara chegar. E com isso, o que ele perdia? Perdia a produção. Perdia a produção porque ele a máquina estava parada, ele precisava fazer algum tipo de ajuste, ele produzia um novo medicamento ou algo do tipo, então ele precisava disso. Imaginem agora, principalmente em tempos de Covid, quando a gente está valorizando principalmente essa questão do acesso remoto à informação, acesso dos dados, imaginem a facilidade e o ganho que a gente tem, que a gente está vendo hoje, claro, em questão de acessar, por exemplo, o conteúdo, uma informação, e eu conseguir acessar isso dentro da máquina do meu cliente, sem necessidade de me deslocar até lá. Quanto isso agrega de valor para o teu cliente e o quanto ele sabe que ele pode contar contigo. E uma vez que você está vendendo isso como serviço para ele, cada vez mais você está mais presente dentro do teu cliente e cada vez mais você está mais envolvido nesses projetos.
Dentro da estrutura dos hubs IoT, hoje existem diversas features, eu não vou me alongar tanto em cima delas, mas eu vou mencionar algumas só para que se tenha um parâmetro geral do que a gente está falando. Hoje a gente está falando de controle de acesso por autenticação com certificados, ou seja, você consegue configurar níveis de acesso, ou seja, eu tenho um nível de acesso, só monitoro, e o Rodrigo da Advantech, por exemplo, só controla. E o outro, por exemplo, acessa uma outra informação, um outro dado. Você tem hoje, dentro dessa criptografia, desses certificados que você faz, por exemplo, o acesso via web por HTTPS, onde você cria toda uma criptografia envolvida, e por mais que o usuário ou outro, o cara lá mal intencionado, faça esse acesso, ele vai demorar muito para ele conseguir quebrar aquele código, quebrar aquela criptografia. Então, isso é um ponto que a gente sempre coloca como um diferencial. E aí, criando esse link de informação, você pode criar o teu tunelamento VPN, criando essa comunicação criptografada entre os devices, e uma vez dentro disso, você tem o seu firewall também. Ou seja, você tem vários tipos de proteção. Tipos de proteções. O cara vai ter, digamos, de quebrar várias barreiras para conseguir chegar perto de acessar o teu sistema. Com isso, você cria uma limitação de acesso via MAC, de acesso via IP, enfim, você cria toda uma configuração para poder segurar essas informações e garantir que seja feito de forma segura. E dentro da parte de controle, você consegue programá-lo tanto em C++ quanto em Python, mas a principal ferramenta é o Node-RED. Alguns aqui acredito que já tenham ouvido falar ou já tenham até trabalhado com a ferramenta, mas é muito interessante pela associação dos bloquinhos e tudo que é feito, porque eu consigo justamente criar esses comandos. Eu posso, por exemplo, configurar para receber uma mensagem no meu SMS lá no meu celular, que alguma saída digital, uma entrada digital foi atuada, ou, por exemplo, que a minha rede foi desconectada, ou que talvez o meu cartão, o meu SIM card, perdeu a comunicação. Então, a gente, nesse caso, tem 2 SIM cards, existe uma redundância, eu posso receber um aviso dizendo que, olha, a infraestrutura, sei lá, da Claro, naquele momento caiu, eu não consigo ter acesso, então eu preciso, talvez, fazer alguma atuação, porque talvez eu fique sem redundância no futuro. Para fechar a última tendência, eu quero entrar principalmente na parte de automação, olhando os gamos de vertical e horizontal. Qual a diferença entre elas? A automação horizontal é a automação que nós já conhecemos já há muitos anos. É a famosa comunicação da máquina, o field bus, que está no chão de fábrica, é o cara que está comunicando o PLC com o IHM, com o switch, com a remote I/O, com o servo drive, com o SCADA, com o software de IHM dele, tudo dentro de uma estrutura de protocolos. Então, normalmente você tem Profinet, Ethernet IP, Profibus, Modbus, OPC, o que quer que seja. Mas hoje o que as empresas estão buscando, e isso agrega muito valor na oferta do fabricante de máquina, envolve justamente a automação que a gente chama de vertical. E quando a gente fala de automação vertical, a gente está falando da nossa capacidade de extrair os dados daquela máquina e fazer com que esses dados cheguem de forma simples, rápida e principalmente segura dentro da minha plataforma de BI. E não necessariamente eu preciso jogar isso no cloud. Eu posso, por exemplo, direcionar isso para um banco de dados, para um Excel, o que quer que seja que o cliente queira. Por exemplo, um sistema MES que ele já adota no chão de fábrica dele. Mas a principal dificuldade das empresas é essa. Como é que eu extraio o I/O da máquina, né? E porque o que a gente estava falando anteriormente era acessar remotamente o sistema de automação. Aqui a gente está falando de olhar mais a inteligência, olhar mais o dado, a coleta, o IoT, a informação, e fazer com que esse dado chegue ao meu sistema. E, normalmente, o principal desafio que a gente encontra das empresas e até das soluções de mercado é integrar essas informações coletadas com outras plataformas. Porque não necessariamente o cliente vai usar o seu software para fazer isso. Ele vai estar usando um outro banco de dados. Um cara vai usar SQL, o outro vai usar o Oracle, o outro usa um sistema MES que ele mesmo desenvolveu, o outro usa de mercado, o outro usa Microsoft Azure, o outro Amazon AWS. Então, você tem que ter algo muito híbrido e algo muito expansível para que você consiga encaixar em cada vertente, em cada bloquinho de informação. E, para isso, a tecnologia embarcada que entra no pacote, justamente, é o gateway de multiprotocolo. Quando a gente fala, por exemplo, dessa diferença da automação horizontal e vertical, e mais especificamente agora os pontos da vertical, isso acontece porque, normalmente, nas empresas, as indústrias, claro, de novo, não dá para generalizar, mas, no geral, o cara tem um parque de máquinas, um parque industrial muito heterogêneo, em sua maioria. O que eu quero dizer com heterogêneo? O cara, normalmente, foi crescendo, comprando máquinas, e, com isso, máquinas de diferentes fabricantes e máquinas de diferentes fornecedores. Às vezes, o próprio fabricante de máquina usa diferentes controladores e remotas de vários fornecedores, e aí ele cria hoje um chão de fábrica com vários protocolos, com vários meios de comunicação. E aí existe, normalmente, uma necessidade muito grande de concentrar os dados do chão de fábrica em um único meio. Então, eu dei o exemplo aqui da plataforma MES. Por quê? Usando como gancho de novo a indústria automotiva, a gente está falando, por exemplo, de uma empresa que cada vez mais está forçando os seus fornecedores, ou seja, as indústrias de autopeça, a se automatizarem,
de forma que elas consigam extrair os dados daquelas peças que ela produziu, ou seja, que ela tenha todo o histórico do que foi produzido. E uma vez com esses dados históricos, ela consiga criar uma rastreabilidade muito maior do carro. Ou seja, se ela comprou um câmbio, se ela comprou um para-choque, o que quer que seja que ela comprou do fornecedor, ela tem toda a rastreabilidade, qual foi a matéria-prima que ele usou, quando produziu, qual é o lote. Por quê? Porque a indústria automotiva vive com medo do recall. Ela não pode sonhar em ter isso. O custo é algo inimaginável. Então, ela precisa ter toda essa gama de informações. Isso também dá para se encontrar em outras vertentes de mercado. E com isso, você tem normalmente, para integrar tudo, quando o cara tem esse cenário muito heterogêneo, é que você tem um custo elevado com driver de comunicação. Ou seja, ou você tem que usar um software concentrador, e normalmente o custo não é baixo para isso, ou você tem que desenvolver um monte de driver, o que não faz muito sentido também, porque você tem um ciclo de engenharia da tua solução muito alto. E aí, com isso, você tem, obviamente, com todas essas dificuldades, uma dificuldade de fazer com que o sistema comunique, entregue os dados lá para o teu database, para o teu cloud. O ponto que eu quero comentar é que hoje a Advantech investe muito na parte de solução e o que eu enxergo, pelo menos da Advantech como empresa, é que ela enxerga muito a questão de flexibilidade da informação. Ela enxerga principalmente como entregar o dado de forma mais simples possível para o usuário e reduzir ao máximo aquele trabalho braçal de configuração que ele teria. Então, hoje, por exemplo, no chão de fábrica, a gente tem vários dispositivos. A gente tem inúmeros tipos de PLCs, de inúmeros fabricantes. A gente tem hoje sensores conectados de tudo quanto é tipo, o cara que recebe sinal digital, 420, servo drive, o que quer que seja. E com isso, você precisa de um device para pegar esses dados desses dispositivos, integrá-los num único meio de transmissão e fazer com que esses dados cheguem nos seus sistemas. E para isso, a Advantech conta com toda hoje uma gama, não um único produto, mas uma gama de produtos de gateways IoT com essa funcionalidade. Ou seja, ela tem uma plataforma de software embarcada dentro dela, e dentro desse software você consegue, tanto via porta serial, porta Ethernet, você consegue conectar lá no teu sistema, no teu controlador, e fazer com que essa informação seja transferida de uma forma segura para esses outros sistemas. E aí vocês podem perguntar, Guilherme, mas hoje as máquinas que são produzidas, elas já têm muita conectividade embarcada. Hoje essas máquinas elas já saem com uma porta de rede, elas já saem com um gateway, já saem com alguma coisa. Com certeza. Mas e para todo um parque de máquinas que já foi fornecido no passado, por exemplo, máquinas mais antigas ou máquinas com sistemas, como eu disse, com aquelas ilhas de informação, qual é a viabilidade que a gente teria hoje, por exemplo, do próprio fabricante de máquinas acessar todos os clientes que ele já vendeu seus equipamentos e vender esse produtinho, esse serviço para o cliente? Vender isso como um valor agregado, como um plus. Olha, eu te vendi essa máquina aqui há 5, 10 anos atrás, mas agora eu tenho essa solução que é compatível com o teu sistema e com isso você vai conseguir otimizar ainda mais, você vai melhorar o uso do teu processo produtivo, vai melhorar o uso daquela máquina, a eficiência dela, vai reduzir custo para você e eu faço uma consultoria para você disso, porque, claro, eu montei a máquina e eu sou o detentor desse conhecimento para poder te ajudar. Por fim, pessoal, deixo aqui uma das frases mais emblemáticas do Peter Drucker, que é: mais arriscado que mudar é continuar fazendo a mesma coisa. Porque a gente percebe que mesmo dentro da Advantech, muita mudança está acontecendo e cada vez mais a gente precisa inovar, a gente precisa criar novas ideias, novos meios de trabalho, novos serviços e ajudar e estar mais próximo muito mais do nosso cliente. Não ser mais aquela, quando a gente olha de venda 1.0, 2.0, mas cada vez mais dentro do conceito do 4.0, é ajudar junto do nosso cliente e chegar para ele com uma informação que ele nem sabia que ele precisava. Pessoal, desde já eu agradeço grandemente pelo tempo de vocês, pela oportunidade, agradeço a Abimac, em nome da Advantech, novamente por essa oportunidade, por todo esse trabalho que estamos desenvolvendo. Acredito que agora teremos um espaço para abertura de perguntas, certo? Isso aí. Obrigado, Guilherme. Muito bom. Pessoal, se vocês têm perguntas, eu vou ajudar aqui a coordenar com o Guilherme, a gente responder um pouquinho para vocês. Mas eu acho que a principal mensagem para a gente passar aqui hoje era bem essa. Mais do que um fornecedor, né? A Advantech ela busca ser um parceiro de solução com todos e trazer conhecimento e estar numa jornada em conjunto com todos, tá? Então, a apresentação, depois a gente vai... vocês têm que pedir para a Abimac, tem que responder uma pesquisa de satisfação lá para eles, e respondendo a pesquisa de satisfação, tem disponível a apresentação sim, tá?
Oi, Stephanie, você tem o link para pesquisa de satisfação? Tá com você aí? Eu não sei se tem disponível. Se você puder digitar aí. Ah, tá. Vai todo mundo receber via e-mail, então. Legal. Até 2 dias depois do webinar. Legal. Vamos lá. Ô, Gui, tem uma pergunta aqui do João Paulo Madeira, falando que a gente falou bastante, né, da integração da fábrica com o Industrial IoT, né? E agora, como que a gente vê essa integração das informações com os respectivos ERPs? Perfeito, boa pergunta, João. O que a gente sente hoje é que, por exemplo, quando uma empresa tem um sistema ERP, normalmente, ela está olhando muito pelo lançamento da ordem de produção, ela está gerenciando lá dentro do seu estoque e ela faz todo esse link, às vezes até quando o cara tem até um PLM, que é um terceiro elemento nessa cadeia. Mas o ERP, por exemplo, por si só, normalmente a estrutura mais ideal, melhor, a estrutura mais convencional, digamos assim, para a comunicação, é que o ERP esteja conectado diretamente a um sistema MES, a um sistema de plataforma, e uma vez que esse sistema de MES, que ele está enxergando a produção, é o gerenciador da produção em si, o IoT conversa direto com esse sistema. Por que isso? Porque normalmente a integração que você tem entre eles é a mesma. Você normalmente está direcionando os dados para um banco. E uma vez que esses dados estão lá, você consegue trabalhar com eles. Mas na prática é muito mais indicado você conectar diretamente os dados do IoT com o MES para que você tenha um tempo de resposta muito melhor. E normalmente o sistema MES hoje, os sistemas dos fornecedores que existem no mercado, eles têm já todas as features e têm alguns recursos justamente para permitir que essa conectividade seja feita. Às vezes o cara está usando TOTOS ou ele está usando SAP. Hoje esses sistemas já têm conectividade nativa com as plataformas. Legal. Ô Gui, aí o Rodrigo perguntou aqui, meu xará perguntou aqui como quando a gente vê a chegada do 5G no Brasil, se vai mudar tudo. Posso até complementar depois, mas se quiser falar um pouquinho. Sim, hoje a gente já percebe algumas iniciativas no Brasil pela questão do 5G. O nosso receio, assim, pensando em Brasil diretamente, é porque a nossa infraestrutura hoje de telefonia ela não é das melhores. E a gente percebe isso pelas sombras de sinal, uma série de coisas que a gente tem. Mas existem algumas premissas, por exemplo, para uso na indústria em si do 5G, que vai viabilizar, por exemplo, a questão de velocidade, que hoje é um entrave. Por exemplo, tem alguns sistemas que hoje funcionariam muito bem para um sistema GPRS, um sistema de, por exemplo, 4, 5G, só que de velocidade com pacote de dados, mas isso não é feito por causa da velocidade, porque os pacotes são perdidos, porque não é confiável. Se você tem o 5G, em teoria, você consegue ter uma atualização, um dado muito mais rápido, e isso possibilita que você tenha algumas aplicações. Lá no IoT Summit, que foi o evento que eu fui com o Rodrigo em 2018, inclusive teve uma palestra, acho que do pessoal da Intel, se eu não me engano, não me recordo exatamente, mas acho que teve uma palestra da Intel, que o cara mostrou, inclusive, já naquela época, o uso de 5G para mineradoras. Então, o cara tinha um baita de um caminhão onde ele fazia todo esse tráfego dentro da mineradora para coletar o minério, enfim, a matéria-prima, e aí o caminhão não tinha tripulante, ele era totalmente controlado por 5G. Foi um projeto bem legal que eles fizeram, mas ilustra um pouco sobre essa realidade. Se existe essa confiabilidade dentro do 5G, a hora que isso chegar no Brasil, tudo depende da infra que será criada. Rodrigo, você pode complementar. Não, isso é até legal complementar um pouco, assim, como que a Advantech tem visto isso? A Advantech, ela, acho que o Guilherme respondeu aí como que a gente vê a chegada, e eu acho que mudar tudo uma vez que esteja implementado vai, porque é totalmente diferente, dá muito mais velocidade, enfim, como um todo. Mas a Advantech tem se preparado como? Hoje a Advantech ela já tem no portfólio ali em fase de desenvolvimento acelerado gateways 5G e NOS 5G. Então, qual que é a ideia? É que no futuro, quando isso tiver ali para ser implementado, tiver rodando, a gente já consiga ter... O que é um nó 5G? É aquele dispositivo que a gente consegue conectar numa máquina, e aquela máquina que não tinha uma conectividade 5G, a partir do momento que eu coloquei aquele nó, ela vira 5G e ela consegue ter aquele tipo de conectividade. Tá? Então, assim como tudo que o Guilherme comentou aqui hoje, a ideia da Advantech como empresa é criar a interoperabilidade
das coisas. Então, dentro da internet das coisas, a nossa ideia é criar essa interoperabilidade. Então, acho que na nossa função de fornecedor de tecnologia, a gente tem trabalhado nessa direção de criar os gateways, de criar os nós 5Gs, para quando a chegada vier, porque a gente sabe que isso daí é uma coisa que, pelo menos na minha visão, não tem volta, tá? É uma coisa que vai acontecer, talvez o que vai mudar é o tempo, né, para um país, para o outro, pela parte de infraestrutura que o Guilherme falou também, mas a gente tem preparado muito esse cenário, tá? Bom, aí beleza, vamos lá. O Éder perguntou aqui, ó, qual o cenário de indústria 4.0 no Brasil? Então, dentre aqueles citados de digitalização, monitoramento e inteligência artificial, existe um mapa de enquadramento da indústria nacional dentro desses níveis? Eu vou te responder um pouquinho aqui, depois, Gui, se você quiser me complementar. Mas assim, Éder, a gente tem feito diversos trabalhos junto com o próprio CNI, junto com o Senai, com diversas agências, né, brasileiras. E existem diversas pesquisas que eles fazem com as indústrias, a própria ABIMAC faz aí junto com o pessoal de fabricantes de máquina, mas existem diversas pesquisas onde você consegue mensurar a maturidade de cada indústria dentro da indústria 4.0, tá? Dentro disso, a gente faz um trabalho aqui que a gente, quando a gente olha para um cliente, a gente tenta ver um mesmo cliente, às vezes, ele, dependendo da fábrica que ele tem, ele pode estar em níveis diferentes de maturidade, em fábricas diferentes que ele tem, tá? Então, ele tem uma fábrica que está lá em 1950, foi construída, e uma fábrica que foi construída em 2010. A fábrica que foi construída em 1950, ela é uma fábrica que ela, normalmente, vai ter muito menos digitalização, muito menos conectividade do que a fábrica de 2010, porque a fábrica de 2010 ela já nasceu digitalizada, ela já nasceu com todas as tecnologias CLPs com conectividade, com protocolos novos, e a fábrica mais antiga não, tá? Então, até mesmo dentro de uma mesma indústria, a gente tem essas variações. Agora, assim, um outro tema, inteligência artificial. Inteligência artificial, a gente tem trabalhado aí muito, muito forte junto com a NVIDIA, fazendo uma propulsão desse movimento. Eu acho que é um tema a ser muito explorado, é um tema que ainda as pessoas parece uma coisa muito futurista ainda, a inteligência artificial, né? Mas já é uma coisa que tá muito para hoje. E aí, se a gente for trabalhar tudo isso em termos de o enquadramento da indústria, eu acho que, assim, quando a gente está falando de coleta de dados, beleza, a gente tem bastante indústria até fazendo. Agora, inteligência artificial, eu acho que só quando a gente pega indústrias, empresas como grandes automotivas ou grandes mineradoras, normalmente empresas muito grandes, ou startups, né, que estão começando a fornecer aquilo lá. Mas você tem um desnível grande ainda dentro disso, e dentro desse trabalho, eu acho que a Advantech tem feito também, a gente tem tentado dividir em duas formas. Um é um trabalho de como a gente pode fazer com pequenas e médias empresas, tá? Porque com pequenas e médias empresas, qual que tem que ser a nossa primeira função? A nossa primeira função tem que ser mostrar para o pequeno e médio empresário que a visualização da informação, ela vai mudar a maneira como ele vai enxergar o negócio dele, que é basicamente o que o Guilherme falou aqui hoje. E a partir dali, e o cara não precisa fazer aquilo investindo milhares e milhares de reais. Ele consegue fazer aquilo de formas mais simples. A gente tem um dispositivozinho que é o WISE, que a gente chama de Chromecast das máquinas, brincando, né? Que a gente fala que uma máquina burra, você coloca ele e você vai conseguir ter uma conectividade, um IP naquela máquina. E é um dispositivo que custa R$1.000. Então, assim, com pequenas e médias médias empresas, né, a gente tenta fazer uma abordagem onde a gente tenta muito mais trabalhar o mindset dos empresários. Isso é uma coisa não só da Advantech, mas a gente trabalha junto com essas associações, para que a gente consiga despertar esse nível e esse amadurecimento das soluções. E com empresas maiores, multinacionais normalmente, aí eu acho que são empresas que normalmente elas já têm um setor de engenharia dedicado, e aquele setor de engenharia dedicado, ele consegue ter muito mais estudo, trabalhar fornecedores e fazer diversos avanços a mais, tá? Então, esse é mais ou menos
como eu enxergo, e esse trabalho em conjunto que a gente faz reflete um pouco isso. Eu não sei se você quer complementar alguma coisa, Guilherme. Não, acho que foi por aí. O que eu vejo hoje é justamente isso que você falou, é justamente quebrar a barreira que existe no conceito tecnológico e provar o valor da tecnologia, porque o IoT, ele veio justamente para viabilizar aqueles projetos que antes o cara não conseguia fazer. Então, por exemplo, qual que é o cenário do Indústria 4.0 no Brasil? A gente tem hoje indústria que está lá no 3.0, tem indústria que está no 3.5, tem indústria que... Existe uma indústria 4.0? Eu diria que talvez, dependendo do que a gente estiver mensurando e considerando, talvez sim, mas ainda é muito pouco. O que eu acho legal e que a gente tem acompanhado na evolução nesses últimos 3 anos é que as empresas têm investido mais tempo, têm procurado saber mais informação. Por mais que a informação às vezes venha meio quadrada, o cara não sabe muito bem o que aquele termo quer dizer, mas ele consegue, pelo menos, se interessar por aquilo, ele te dá uma abertura, e uma vez que você tem essa abertura para fazer, às vezes, uma prova de conceito, você consegue provar para ele o valor que aquilo traz. E aí, uma vez que você viabilizou, venceu essa primeira barreira, que é o convencimento do cara, você consegue, consequentemente, ter acesso, e aí você começa a ter muito ganho e mostrar para o cara todos os benefícios que ele teria na tecnologia. Mas como o Rodrigo comentou, acho que existe uma estratégia para cada um deles, e a inteligência artificial é o nosso... Teve até um webinar nosso recente sobre isso, bem legal, que o João apresentou, com a nossa parceria da NVIDIA, mas o que eu sinto é, pelo menos assim, eu fico feliz de ver que as empresas hoje, grande parte, pelo menos, já está se movimentando e está meio preocupada porque talvez viu que o concorrente dela já está fazendo alguma coisa diferente, ou já está investindo um pouco nisso. Legal, beleza, obrigado. E tem uma última pergunta aqui também do Sandro, perguntando o seguinte: como que a gente pode contribuir com os fabricantes de máquina através da plataforma WisePass da Advantech, que é a nuvem, né, que a gente comentou um pouquinho aqui. Certo. Hoje, dentro da plataforma WisePass, o que a Advantech permite que seja feito dentre não só as soluções de software da Advantech, mas até, por exemplo, aqui dentro daquele conceito de pivoteamento, as empresas, os integradores no geral, podem desenvolver suas soluções e eles podem embarcar as suas plataformas de software dentro da nossa estrutura no cloud, como uma espécie de um marketplace. E dentro do marketplace, os nossos clientes têm acesso, pelo menos essa é a ideia, a arquitetura geral, sobretudo como a Advantech está criando hoje o co-creation e toda a integração dos sistemas, para que as empresas consigam hoje baixar como se fosse realmente um aplicativo e criar um link entre o hardware, que seria nesse caso o IoT, o gateway, e uma vez com isso, puxar a parte do software que foi desenvolvido por aquele parceiro, por aquele integrador, e ter isso como uma solução. Acho que, Rodrigo, até você pode complementar mais sobre a parte da... Eu acho que, assim, a grande diferença aí, né, pessoal, do WisePass, que é a nuvem da Advantech, ela é uma nuvem baseada no Azure, até da Microsoft. Só que qual que é a grande diferença? É que ela é uma nuvem industrial, tá? Então, quando você tem uma nuvem da Microsoft, a Microsoft ela não está necessariamente olhando para a indústria. O time dela, o suporte dela, o todo da Microsoft, ele não é orientado à indústria, ele é orientado no mercado B2C como um todo. Ele atende a indústria, lógico, mas ele é muito mais orientado ao mercado B2C, ou mesmo a Amazon, todos esses outros caras. Então, quando a gente está criando uma plataforma de nuvem industrial, a nossa ideia é conseguir trazer o know-how, né, e os diversos pontos que a gente sabe que a indústria precisa. Então, dentro da nossa plataforma, a gente primeiro tem um time de parceiros que vão conseguir dar todo o suporte necessário, e isso pode ser feito tanto com desenvolvimento via fabricante de máquina, ou a gente tem parceiro já especializado, a gente trabalha hoje com a Eco, que pode desenvolver uma solução para você dentro do WisePass, e lá dentro você tem diversos módulos onde você consegue trabalhar uma solução de inteligência artificial na nuvem, que você pode rodar um teu algoritmo, você pode trabalhar dashboards, você pode trabalhar bancos de dados relacionais, não relacionais. Então você pode também, para diversas empresas menores, o cara às vezes não quer ter um servidor local, vai ficar muito caro, e também a solução do Azure não está confortável. Uma solução de nuvem industrial, ela vai te dar esse conforto de você saber que está falando com alguém que mexe na indústria, tem as soluções, ela conecta de uma maneira muito fácil com todas as soluções de nível Edge,
e ela consegue com que você crie esses dashboards, todas essas informações de gerenciamento de produção, de OEE, diversas informações também, de manutenção preditiva ou de inteligência artificial, que vai fazendo. E aí, além disso, igual o Guilherme falou, a gente tem, além da nossa camada de cloud, a gente tem uma camada de marketplace acima do cloud. Então, essa camada de marketplace, ela permite com que você consiga criar um produto e depois que ele estiver validado aqui no Brasil, você consegue colocar ele num marketplace global da Advantech, onde aquele teu know-how ele pode ser vendido no mundo inteiro usando a rede da Advantech, tá? Então, a estratégia como um todo, ela é bem diferente de uma nuvem padrão, tá? E ela é até baseada numa nuvem padrão, mas com um foco industrial como um todo. Perfeito. Tá. Bom, pessoal, não tem mais nenhuma pergunta aqui. Para acessar os webinars depois, vocês podem entrar no abimac.org.br, lá tem uma parte de academia, e na academia os webinars ficam lá, e para depois da apresentação, vocês vão receber por e-mail um formulário, preenchendo lá, vocês recebem a apresentação também, tá bom? Enfim, agradecemos aí a presença de todos, as perguntas, e se precisarem de alguma coisa, os nossos contatos também estão aqui, a gente se fala, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, Guilherme. Parabéns pela apresentação, viu? Tá me ouvindo? Sim, sim. Perfeito, parabéns. E só pode demorar um pouquinho para baixar a apresentação dentro do espaço dos webinars, no Academia, porque a gente tem bastante gente em home office e estamos com umas pessoas a menos, então pode demorar um pouquinho, mas a gente vai acabar colocando todos os webinars na Academia e aquela pessoa que ainda não é associada à Abimac, quiser conversar sobre isso, pode me contatar nos e-mails que estão aí. E agradeço a Advantech por ser um parceiro assim tão presente e a gente vai manter contato e quem quiser qualquer necessidade, estamos aqui para acompanhar.